Hoje, na nossa juventude, o que tem faltado a esta juventude é o apoio do pai, o interesse da mãe, porque a criança é fruto de algo. O que o senhor tem notado no decorrer do seu tempo todo, o que está de fato prejudicando um jovem hoje? Ou está faltando a este jovem que no passado tivesse tido mais apoio do pai e mais apoio da mãe? Sem dúvida. É isto? Sem dúvida, Dom Antônio. Nós temos observado nos últimos anos uma mudança muito grande no comportamento dos mais jovens. Isto data de aproximadamente 15 ou 20 anos. Nós estamos com uma outra geração, com outros comportamentos, com outros valores morais, Certo. radicalmente diferentes das gerações passadas. E quando os estudiosos se dedicam a este tema de entender por que as coisas mudaram tanto, uma das respostas que tem nos ocorrido é exatamente uma certa ausência da função materna e uma certa ausência da função paterna. Parece que no mundo moderno, no século XXI, Dom Antônio, o pai não tem muita disponibilidade para ser pai. A mãe não tem muita disponibilidade para ser mãe. Os adultos de hoje que têm filhos, eles estão, de alguma forma, mais interessados na sua própria realização pessoal, na sua própria realização profissional, muitas vezes, e algumas vezes acabam deixando um pouco a tarefa de ser mãe e a tarefa de ser pai para terceiros. Está havendo uma terceirização do trabalho de se educar um filho nos tempos modernos. Isto, seguramente, é uma questão bastante delicada e que precisa ser tratada com muito respeito e com muita profundidade, porque os pais também têm seus motivos para agir assim. Então, é preciso discutir o assunto da seguinte forma: se eu, enquanto pai, não estou em condições de assumir a minha função de pai perante o meu filho, eu preciso procurar alguém com muito carinho e com muito cuidado que possa me substituir na função de educar meu filho, porque o meu filho não pode ficar sem a função de pai. Se eu, como mãe, tenho dificuldades de conviver com o meu filho, por exemplo, porque eu trabalho e porque eu preciso do trabalho, porque eu preciso do dinheiro para a minha sobrevivência, até mesmo para sustentar este filho, eu preciso escolher com muito carinho e com muito respeito pelo meu filho uma pessoa que me substitua, uma pessoa que cumpra a função materna diante desta criança, porque ela precisa da função materna. O senhor está abordando um tema muito importante para os dias de hoje, porque em razão econômica, a mãe trabalha, o pai trabalha, à noite estão os dois cansados. Quem sabe ele vai ter uma conversa com os seus amigos e ela vai querer ver mais um capítulo da televisão. E como é que fica aquele filho que passou o dia inteiro sem o pai e a mãe? Não vai ter repercussão isso no futuro? Certamente terá. Certamente. Na medida em que a criança vai crescendo sem receber a função materna, sem receber este alimento para o seu próprio desenvolvimento, ela vai se tornando uma criança mais insegura. Porque cabe à função materna esta sensibilidade especial para, como eu disse no bloco anterior, para identificar os talentos da criança. Então, se uma criança, ao longo do seu crescimento, não dispõe desta possibilidade de conviver com um adulto sensível, que perceba quais são os seus talentos, que nomeie os seus talentos, como, por exemplo, a mãe diz: puxa, meu filho, como você está bem vestido hoje, como você foi educado com Dom Antônio. É preciso que a mãe tenha esta sensibilidade para identificar os talentos da criança e dizer para a criança que a mãe está vendo. É disto que a criança precisa. Quando a criança não tem esta oportunidade, ela não sabe dos seus talentos, ela fica insegura, ela vai se tornando mais frágil, ela vai se tornando medrosa, porque ela não sabe da força que ela tem dentro de si. Ela tem a força, porque a natureza lhe deu, mas ninguém
mostrou para a criança isto. Alguém precisa dizer para o senhor que o seu programa é bom, para o senhor acreditar que o programa é bom. Que beleza! Claro, Dom Antônio. Muito bem. Isto é função Ainda materna. mais quando estou entrevistando o doutor Benedito. Isto é a função materna. Sei. As pessoas precisam dizer para nós sobre as nossas qualidades, Certo. sobre os nossos talentos. Quando a criança passa ao longo da vida e não recebe isto, ela não sabe das suas capacidades. Não sabendo, não poderá usar. Não usando, não se desenvolverá. Não se desenvolvendo, ficará frágil, insegura, com medo. Esta é a principal consequência da falta da função materna.